Irmãos, passando aqui para o nosso estudo, nós temos caminhado já há algumas semanas dentro desse tema que é baseado num livro, né, Brecha em Nossa Santidade. Eu gostaria de fazer aqui uma breve recapitulação daquilo que nós já vimos nas últimas semanas, para nós lembrarmos aquilo que o Senhor, aquilo que nós temos aprendido. Hoje o tema do nosso estudo é Santidade encontrada em Cristo. E o nosso objetivo é entender como que Cristo e como que a nossa união com Ele nos ajuda no nosso processo de santificação. Então, fazendo aqui uma breve recapitulação, o primeiro estudo nós vimos a santidade como algo que não tem sido muito pensado no meio cristão, um tema que tem às vezes ficado um pouco distante da realidade cristã. Nós vimos também um segundo tema como a santidade, algo tão importante na vida do cristão, que foi aquilo que motivou a nossa salvação. Um terceiro estudo nós vimos sobre a santidade como padrão de piedade, não uma vida moralista, não o seguimento de regras, mas a santidade ensinada nas Escrituras. Nós vimos também que a lei é o caminho que Deus nos dá para vivermos uma vida santa, mas é um caminho gracioso, ao passo que às vezes nós entendemos como um peso. A lei é graça de Deus para nós, porque é como Deus nos salvando e agora nos dando um caminho, falando, agora vivam por aqui, andem por aqui. Nós vimos também que a santidade é algo possível, é difícil, é um trajeto longo na nossa vida, mas não é um caminho impossível. E na semana passada nós vimos de onde vem a força para nós encontrarmos uma vida santa. E nós vimos, não são os únicos, mas os três principais meios onde nós encontramos força para nosso crescimento em santidade, que é o Espírito Santo, o Evangelho e a esperança que nós temos no Senhor. Então essa foi o estudo da semana passada. E hoje nós vamos ver a santidade encontrada em Cristo. E a santidade encontrada em Cristo. Irmãos, o que significa... só lembrando que os irmãos aqui, né, que estão acompanhando conosco, que os irmãos estão nos acompanhando na internet, quem quiser fazer pergunta, só levantar as mãos, e quem estiver na internet pode colocar nos comentários aí que nós vamos acompanhando. Muito se fala na vida cristã sobre ser como Jesus. Eu lembro quando eu era criança, eu não sei se aqui na UCP de Barroso cantava essa música, eu creio que cantava porque eu já ouvi algumas músicas que eram parecidas com Conjuntinho de Criança, né? Mas tinha uma música que a gente cantava quando era criança que era assim, como Jesus Cristo eu quero ser. Não sei se é da época do Israel aqui, da época do Elcinho, acho que não, né, Elcinho? Mas é muito comum essa afirmação de que nós devemos ser como Cristo, que Ele é o padrão, Ele é o alvo, nós devemos viver como Ele, andar como Ele andou, viver como Ele viveu, e isso está correto. Mas qual é aquilo que às vezes não nos ajuda em viver uma vida santa, em viver como Jesus? Porque às vezes nós temos um entendimento aquém das Escrituras do que significa ser como Jesus, ou como nós podemos nos apropriar dessa vida como Jesus viveu. A Bíblia, igual nós temos meditado em Romanos, né, nos cultos, e Romanos 8 vai dizer assim que nós somos salvos para sermos como Jesus, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, para que nós sejamos moldados à imagem de Cristo, ou seja, cada vez mais parecidos com Ele. Mas qual é a realidade? Que às vezes nós pensamos que ser como Jesus é simplesmente nós olharmos o que Ele fez, aprendermos como Ele viveu, o que Ele falou, as coisas que Ele fazia e tentar imitar e fazer igual. Não é isso que às vezes surge na nossa mente? Eu tenho que falar como Jesus. Muitos aqui conhecem, talvez já até leram aquele livro Em Seus Passos, O que Faria Jesus? Um livro famoso, antigo, virou até filme. E a ideia principal do livro é o seguinte, é olhar o que Jesus fez, ver as situações que ele enfrentou e fazer a mesma coisa. O que não é necessariamente ruim, não é errado isso. Quando Jesus foi ofendido,
E quando nós somos ofendidos, o comportamento dele é um comportamento a ser copiado. Aquilo que Jesus valorizava nas pessoas, que valorizava a verdadeira piedade, não uma vida de aparência, é aquilo que nós devemos valorizar também. No entanto, isso dificulta o nosso crescimento na santidade, porque é muito difícil viver como Jesus viveu. É muito difícil ser ofendido e ficar calado igual Jesus, né? É muito difícil ver as pessoas, como Jesus fazia, né? Ver as pessoas blasfemando contra ele e pedir a Deus para perdoá-las, para não imputar a elas aquele pecado. É muito difícil ver Jesus como algo externo a nós e achar que nós temos tão somente que copiar o seu exemplo. Quando nós entendemos que ser como Jesus é isso, ou ser conformado à imagem de Cristo é copiar quem Jesus foi, isso se torna um exercício impossível a nós. Então, eu coloquei aqui um exemplo de como muitas vezes nós achamos que é ser como Jesus. Ali o círculo maior é Jesus e o círculo menor somos nós. Então, às vezes a nossa tentativa de ser como Jesus é uma tentativa de se tornar igual. Mas o que acontece? Nós ficamos muito diferentes, nós ficamos menores do que Jesus, nós não conseguimos atingir o modelo que ele deixou para nós e nós ficamos diferentes. A gente pode até caminhar em uma semelhança, mas no final das contas nós ficamos diferentes. Qual é a grande questão, qual é a grande diferença e o que a Bíblia nos ensina sobre ser como Jesus, ou ser conformado à imagem de Jesus? É que em vez de nós olharmos para Jesus e termos nele um modelo, termos nele um padrão, algum comportamento a ser copiado e tentar fazer igual, nós nos unimos a ele, nós nos tornamos um com Jesus para que a vida dele transforme a nossa vida, para que o Espírito dele transforme a nossa vida. Então, estar em Cristo não é necessariamente olhar para ele e tentar fazer igual, mas é nos unir a ele para que pela nossa união com ele, nós nos tornemos parecidos com ele. Fica mais parecido com isso aqui, ó. Mais uma vez, o círculo grande é o Senhor Jesus e o menor somos nós. Fica mais parecido com isso. Nós nos unirmos a Ele e ir nos tornando parecidos nele, dentro dele, a vida dele, aquilo que ele é, ir moldando quem nós somos. Então, ser como Jesus é, não basta fazermos igual a Ele. É necessário nós estarmos unidos a Ele, sermos um com Ele. E o que eu gostaria que nós víssemos no estudo aqui é o que é essa união com Cristo e também vermos qual é o resultado dessa união com Cristo, o que acontece conosco, como a união com Cristo, ela ajuda nesse nosso processo de santificação e nesse processo de abandonarmos a velha natureza e tomarmos sobre nós uma nova natureza conquistada em Cristo Jesus. Então, o que é união com Cristo? Vamos começar. União com Cristo, irmãos, é diferente de algumas coisas que nós alcançamos nas Escrituras, não é uma das bênçãos da salvação. Nós temos várias bênçãos que nós alcançamos na salvação. Daqui a pouco nós vamos ver algumas delas. Mas união com Cristo, estar unido, ser um com Cristo, não é uma das bênçãos da salvação. Ela é o fundamento da salvação. Nós não somos salvos para estarmos unidos a Cristo. Nós somos salvos porque o Espírito Santo nos uniu a Cristo por meio da fé. Então, a união com Cristo, ela é o fundamento de todas as bênçãos que nós conquistamos é o fundamento de todas as bênçãos que nós conquistamos na nossa salvação. Então, ela é o fundamento para nós desfrutarmos da salvação, para nós desfrutarmos de bênçãos, é necessário estar unido a Cristo. Aliás, para nós desfrutarmos de qualquer bênção, verdadeiramente bênção, é necessário estarmos unidos a Cristo. Quem não está unido a Cristo, desfruta temporalmente de um favor divino, mas um favor que vai se tornar em juízo. Então, nós não podemos dizer, não é biblicamente correto dizer, que o crente é abençoado da mesma forma que o ímpio. O ímpio recebe saúde, assim como o crente. O ímpio tem trabalho, assim como o crente. O ímpio constitui família, tem filhos, é bem-sucedido, assim como o crente. E, em muitos casos, até mais. No entanto,
aquilo que o crente recebe é para a bênção dele, contribui para a sua eternidade e é de fato resultado do amor de Deus por ele. Aquilo que Deus concede ao ímpio, ainda que aos nossos olhos sejam coisas boas, se o ímpio não se arrepender dos seus pecados, no juízo aquilo vai se tornar em maldição, porque será uma prova a mais de que Deus o abençoou e ele não reconheceu a mão de Deus sobre a vida dele. Então, bênção no sentido pleno da palavra só desfruta aqueles que estão unidos a Cristo. Então, união com Cristo é a origem de todas as bênçãos da salvação. E como se dá essa bênção, como se dá essa união com Cristo? Vamos abrir lá comigo em Romanos, irmãos? Romanos capítulo 8. Essa união com Cristo, ela é efetuada em nós por uma ação do Espírito Santo. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 9 até o versículo 11, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, o Espírito Santo habitando em nós é que nos une a Cristo. Se nós lembrarmos de algumas lições que nós tivemos na escola dominical alguns meses atrás, nós falamos sobre a Trindade. E a Trindade, ela é uma união perfeita. Pai, Filho e Espírito Santo não estão separados, eles estão unidos, apesar de serem três pessoas, são apenas um Deus. O Espírito Santo habitando em nós significa que nós estamos unidos a Deus e a Cristo. Não significa que nós fazemos parte da Trindade, mas significa que nós temos uma relação, temos um relacionamento com Deus. Então, estar unido a Cristo é estar por meio do Espírito Santo em um relacionamento com Ele. Existem algumas analogias, irmãos, que a própria Bíblia nos dá para nós entendermos como é essa união nossa com Cristo. Não é uma união física. Nós estamos aqui, Cristo está no céu. O Espírito habita em nós, mas a nossa união com Cristo é uma união de aliança. Então, por exemplo, a aliança do casamento talvez seja a analogia mais forte e talvez a melhor que a própria Bíblia nos oferece para nós entendermos a nossa união com Cristo. Então, um marido, ele está unido à sua esposa e ele se torna um só com ela, não fisicamente, assim, os dois se misturando e se tornando uma pessoa só. Eles são duas pessoas, mas eles estão unidos por uma aliança, por um pacto. Então, a decisão do cabeça daquele lar, ela vale para todo o lar. A condução do cabeça na vida familiar, ela vale para toda aquela família. Ele é o responsável diante de Deus e diante dos homens. Ele responde pela sua família. Então, é interessante nós observarmos que um filho menor de idade, se ele apronta na rua, o pai é responsabilizado por muitas coisas que ele faz, porque ele é o chefe, ele é o cabeça, ele tem essa aliança. Da mesma forma é a nossa união com Cristo. Quando o Senhor Jesus nos salvou e enviou o seu Espírito a nós, é o sinal de que nós estamos unidos, e até podemos usar o termo matrimônio. Nós estamos unidos num matrimônio com o Senhor Jesus. É por isso que em Efésios capítulo 1, no versículo 13 e 14, Paulo diz que o Espírito Santo é o selo, é o sinal de que nós pertencemos ao Senhor. É aquilo que testifica da aliança, é aquilo que marca a aliança em nós. Agora, a Bíblia também usa outras analogias para mostrar a nossa relação com Cristo. A Bíblia fala, por exemplo, de que nós, a igreja como um todo, ela é um edifício. E Cristo habita nesse edifício por meio do seu Espírito. Então, olha bem, o edifício não é Cristo, mas há uma relação íntima entre os dois. A Bíblia também usa uma analogia muito conhecida que é a do corpo. Cristo é o cabeça, e é o cabeça que dá vida, e é o cabeça que conduz o corpo. E o corpo quem é? A igreja. Não existe um cabeça sem corpo. A Bíblia mesmo vai dizer que a igreja é a plenitude de Cristo.
E também não existe um corpo que funciona sem cabeça. Então, a igreja é unida a Cristo. Então, a nossa vida cristã é uma vida de união a Cristo. E tem outras analogias que a Bíblia faz, como a videira, e nós somos os ramos, e várias outras analogias para mostrar o quê? Que nós, quando cremos em Jesus, nós não olhamos ao Senhor Deus como algo longe de nós, distante de nós, como uma divindade assim, quase alheia a nós, mas nós estamos pensando, estamos em um relacionamento com Cristo, no qual Ele se coloca num compromisso conosco. Então, unido a Cristo, estar unido a Cristo é uma obra do Espírito Santo. E é uma nova realidade na nossa vida. Irmãos, é por isso que eu até falei semana passada, acho que na escola dominical, que estar unido a Cristo, ou crer no Senhor Jesus, passar pelo novo nascimento, não é simplesmente mudar de religião, mas é ter uma vida completamente nova. Não é mudar de igreja, não é adotar um outro padrão moral para viver, mas é uma vida completamente transformada. E essa nova vida nos é oferecida por causa da nossa união com Cristo. Então, nós temos três aspectos dessa nova vida em Cristo. Um primeiro aspecto que nós chamamos de solidariedade. O que significa solidariedade? O termo teológico para solidariedade é um pouco diferente, não totalmente, mas um pouco diferente do que nós vemos aí na sociedade. O que é uma pessoa solidária? Uma pessoa solidária é aquela que usa o que tem em favor do outro, não é isso? Ela vê a fraqueza do outro, a limitação do outro ou a necessidade do outro e ela usa aquilo que ela tem para socorrer. Então ela está agindo em favor do outro por causa da fraqueza do outro. O que significa a solidariedade quando nós falamos no termo teológico? O fato de Cristo ter sido solidário conosco. Ou seja, Cristo ter, por causa da nossa fraqueza, se feito... Agora, não é uma solidariedade igual a nossa. Aqui está a grande diferença, né? A nossa solidariedade é o seguinte, é comprar uma cesta básica e dar para o outro. A nossa vida continua a mesma, né? A nossa vida, a gente deu, ok, a pessoa comeu para lá, levou, a nossa vida continua a mesma. Isso não é necessariamente uma crítica, tá, irmãos? É só o fato que a solidariedade, muitas vezes, ela não afeta a nossa vida em si. Mas a solidariedade de Cristo, esse estar junto, essa compaixão é diferente. Porque Ele deixou a sua glória no céu, se tornou homem, se humilhou a ponto de entrar na criação para nos salvar. Ele não ganhou nada com isso no sentido assim de ter algum prazer nisso, de experimentar algum deleite. Ele se humilhou e sofreu até a sua ressurreição. A partir daí ele foi exaltado e glorificado, mas antes disso, ele foi solidário a nós a ponto de sofrer por nós. Então a nossa vida ela é baseada em Cristo ter se tornado o nosso representante diante de Deus. Eu não falei que um homem é responsável pelos seus filhos ou pela sua esposa? Cristo é responsável por nós diante de Deus, porque ele assumiu esse papel de cabeça da igreja diante do próprio Deus. E nós também acabamos assumindo uma relação de solidariedade com Cristo em alguns aspectos. Cristo falou assim para os discípulos: se o mundo me odiou, ele também vai odiar vocês. Isso é uma relação de solidariedade. Aquilo que aconteceu com Cristo também acontece conosco. Então, estar unido a Cristo, irmãos, é participar de todas as coisas que Cristo participou. Nós vamos ver mais à frente aqui o que isso significa. Mas é entender que aquilo que vale para Cristo vale para nós também. Aquilo que Cristo conquistou vale para nós também. Então é uma relação de solidariedade que nós chamamos. Também nós entramos numa relação de transformação. Porque o Espírito Santo habitando em nós, ele nos transforma. O Espírito Santo em nós, irmãos, ele muda completamente a nossa vida. Em alguns aspectos é uma mudança radical de uma hora para outra, em alguns aspectos é uma mudança paulatina, mas o Espírito Santo habitando em nós é sinal de que nós seremos transformados e estamos sendo transformados pelo Senhor. Então a vida cristã, ela não é uma vida estagnada, é uma vida de transformação por ação do Espírito Santo em nós. E em terceiro lugar, é uma vida de comunhão.
uma vida de comunhão com Cristo, porque o seu Espírito habita em nós. Então, estar unidos a Cristo, irmãos, é ter uma vida de íntima relação, de união e de comunhão com Cristo. O que significa essa comunhão com Cristo? Significa, por exemplo, que nós podemos orar a Deus e saber, ter a certeza e a convicção de que Deus ouve a nossa oração. E de que Deus atende a nossa oração. E de que Deus, por causa de Cristo, se coloca na posição de responder às nossas orações que coincidem com a sua vontade. Então, ter comunhão com Cristo é ter esse acesso a Deus. Ter comunhão com Cristo é o Espírito Santo ter acesso a nós e agir em nós para que nós nos tornemos mais parecidos com o Senhor. Então, isso é ter comunhão com Cristo. Então, irmãos, pode falar. Você fala no sentido de abrir. Você está dizendo que o termo de solidariedade. Eu vou repetir aqui só por causa do microfone para transmissão. Você está dizendo que o termo solidariedade, essa ideia, é muito usada nas igrejas da teologia da prosperidade. Aí, só para ver se eu entendi, no sentido de que a pessoa abre mão daquilo que é dela para receber outras coisas. É isso? Exatamente. Olha só para você ver que o engano não necessariamente está na mentira, mas na meia-verdade. Porque a vida cristã é uma vida que nós abrimos mão de algumas coisas para recebermos coisas melhores, não é isso? Isso é a vida cristã. Eu abro mão dos meus desejos, das minhas vontades, em detrimento da vontade de Deus. E eu recebo em troca uma vida muito mais abençoada, porque a vontade de Deus é muito melhor do que a minha vontade. Mas qual é a meia-verdade ensinada por essas igrejas? Que você tem que abrir mão dos seus bens, você tem que abrir mão do seu dinheiro em favor de alguém que vai usar e ter esse dinheiro. E eles prometem coisas que Deus nunca prometeu, que é prosperidade financeira. Deus nunca prometeu isso. Deus falou que abençoa, mas a bênção de Deus ela se demonstra das formas mais variadas e muito. Eu ouso dizer que a maioria das vezes não é pela questão financeira, mas é pegar uma verdade e transformá-la numa meia-verdade. E isso engana, e isso leva pessoas para longe do Evangelho. Porque o Evangelho, se for retirado a metade da verdade, ele passa a ser uma mentira e passa a ser enganador. Então, irmãos, a união com Cristo, para encerrarmos esse primeiro ponto, é o fato de estarmos unidos espiritualmente a Ele, estarmos numa relação com Ele por meio do Espírito Santo, numa aliança com Ele. Então, gostar de Jesus não é estar unido a Jesus. Usar o nome de Jesus ou imagens de Jesus não é estar unido a Jesus. Lembrar de Jesus na Páscoa e no Natal não é estar unido a Jesus. Estar unido a Jesus é quando nós cremos em Jesus como nosso único Salvador, nosso Salvador suficiente, quando, por meio dessa fé, o Espírito Santo nos transforma, nos coloca na aliança com Ele e nós passamos a desfrutar das bênçãos de Cristo. Então, isso é a união com Cristo. Agora, a partir daqui, nós vamos ver como essa união com Cristo nos ajuda nesse caminho de santidade que é o nosso objetivo aqui do estudo. Então vamos lá. Qual o resultado da união com Cristo? O que acontece em nós? O que acontece em nós internamente ou espiritualmente quando nós nos unimos a Cristo pela fé? Nós temos dois tipos de bênçãos que nós alcançamos. Algumas bênçãos que eu chamei aqui bênçãos para a salvação, coisas que foram necessárias acontecer para nós sermos salvos, mas essas bênçãos estão fora de nós, a ação delas, nós colhemos os resultados, e nós temos um segundo tipo de bênçãos também, que são bênçãos que nós experimentamos. Então vamos lá. Quais são esses primeiros tipos de bênção que nós temos aqui? São as bênçãos que Cristo experimentou por nós. E nós colhemos apenas o resultado delas. A primeira delas é o fato de termos sido
crucificados com Cristo. Então, algum dos irmãos aqui foi crucificado já? Não, né? Nenhum de nós. Mas a Bíblia diz que nós fomos crucificados. Como? O nosso representante estava sendo crucificado por nós, mas os efeitos da crucificação dele foram colocados sobre nós. Então, Gálatas vai dizer o seguinte: porque eu, mediante a própria lei, eu vou abrir aqui só para ficar mais fácil para eu ler. Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Até esse primeiro ponto aqui do versículo 20. Então, Paulo está falando que a lei, todo o contexto do capítulo 2, é que a lei o levava para a morte. Por causa do pecado dele contra a lei, ele precisava morrer, ele precisava sofrer as penas do pecado, e assim todo pecador. No entanto, quando Cristo assume o nosso lugar na cruz, é como se nós estivéssemos sendo crucificados com ele. A culpa do nosso pecado foi colocada, a morte que era para ser nossa foi cobrada dele. Então, estar crucificado com Cristo é uma bênção que nós desfrutamos dessa união com ele. Em segundo lugar, nós somos sepultados com Cristo. Também nenhum de nós aqui ainda foi sepultado, né? Mas em Cristo nós experimentamos a sepultura. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: quando nós passamos pelo batismo, aqui ele não está falando necessariamente apenas do sacramento, mas de uma consagração pessoal, da nossa confissão de fé em Jesus. Quando nós cremos nele, nós estamos passando pela sepultura com ele, ou seja, o velho homem, esse homem carnal, esse homem escravo do pecado, esse homem tomado pela corrupção do pecado, ele é sepultado juntamente com Cristo, morreu, acabou, para que surja um novo homem, para que surja uma nova natureza, uma nova pessoa. Pecador ainda? Sim, mas agora com a natureza transformada e crescendo em santidade. Então, quando Cristo foi sepultado como resultado da morte, nós estávamos sendo sepultados com ele. Ali Romanos. Nós também fomos ressurretos com Cristo. Colossenses capítulo 3, no versículo 1, diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Ou seja, nós estamos ressuscitados com Cristo. No versículo anterior, no final do capítulo 2, Paulo está dizendo justamente de fazer morrer a natureza pecaminosa, abandonar todo tipo de pecado, se despir do velho homem, ou seja, dos seus desejos, das suas práticas, das suas intenções, da sua mente carnal, e agora se revestir de Cristo. Por quê? Porque o cristão ressuscitou com Cristo. Ele é uma nova pessoa em Cristo. Ele tem uma nova natureza em Cristo. E também nós estamos assentados no trono juntamente com Cristo. Não somente ressuscitamos com Ele, mas fomos glorificados com Ele. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz, vou ler aqui do versículo 5 até o 6. Estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, ou seja, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, nenhum de nós ainda foi para a glória, nenhum de nós ainda foi para o céu, nenhum de nós contemplou a realidade espiritual de fato como ela é, mas em Cristo Jesus nós já estamos desfrutando dessa realidade. Por quê? Porque nós estamos unidos a Ele. Ele é o nosso cabeça. Se Ele recebeu a glória, nós também recebemos. Se Ele recebeu a ressurreição, nós também recebemos. Nós estamos apenas aguardando o momento propício para experimentar de fato essas coisas. Então, esse é um primeiro grupo de bênçãos que nós recebemos como resultado da nossa união com Cristo. Mas
olha bem, ainda são coisas que estão fora de nós. Nós temos a garantia delas, mas não fomos para a crucificação, não experimentamos isso, não experimentamos a sepultura, não experimentamos ainda a ressurreição física plena e nem experimentamos a glorificação. Mas existem outras bênçãos que nós experimentamos nessa nossa união com Cristo, nessa aliança com Cristo. E são as bênçãos em Cristo. Ou seja, algumas bênçãos nós recebemos por Cristo, por meio dele, mas algumas bênçãos recebemos por estarmos unidos a ele. E essas bênçãos nós experimentamos. A primeira delas é o fato de nós sermos encontrados em Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 9, eu vou ler do versículo 8, diz assim: sim, deveras considero tudo como perda. Aqui, o contexto antes, Paulo falou de tudo aquilo que ele tinha conquistado na vida dele, né? Ele era um bom judeu, ele estudou, conhecia toda a doutrina e tal, se destacava entre os fariseus, mas considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, ser achado em Cristo, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé. É interessante isso que Paulo está falando aqui, irmãos, porque é como se ele estivesse dizendo que Deus olha para todos os homens e ele está enxergando a realidade espiritual de todos os homens. No entanto, Deus só olha de maneira favorável para aqueles que estão em Cristo, porque somente aqueles que estão em Cristo são justificados dos seus pecados. Aliás, melhor até do que essa ideia de olhar para todos, tem um autor que chama Anthony Huckman, num livro dele que se chama esqueci como é que chama o livro dele. A imagem, alguma coisa, feitos à imagem de Deus, criados à imagem de Deus, um negócio assim. Ele diz que só existem dois homens diante de Deus. E e o grupo ao qual eles estão representando. Um homem é Adão, representando aqueles que estão debaixo da aliança com Adão, a aliança de obras. E o outro homem é Cristo, o segundo Adão. E debaixo dele todos aqueles que ele representou na sua obra. Então, a humanidade toda é dividida nesses dois grupos. Aqueles que estão condenados pelos seus pecados, porque estão debaixo de um pacto de obras que eles não podem cumprir, e alguns que estão justificados porque estão debaixo da representatividade de Cristo, que pagou os pecados deles. Então, Paulo diz que ele abriu mão de tudo que ele fazia pelas próprias mãos, ele abriu mão de tudo que ele fazia pela própria capacidade, Paulo abriu mão de tudo que ele fazia pela própria religiosidade dele, para não ser encontrado por Deus fora de Cristo. É melhor ser encontrado em Cristo, unido a Ele. Então, irmãos, uma bênção que nós encontramos por estar unidos a Cristo é que quando Deus olha para nós, Ele olha por meio de Cristo. Ele não olha para nós como um pecador que está desgarrado de Cristo, porque se Ele olhasse para nós assim, Ele nos olharia com ira, nos olharia com desejo de nos condenar. Mas quando Ele olha para nós por meio de Cristo, Ele olha para nós como pessoas que já tiveram seus pecados perdoados, já foram condenadas, mas em Cristo. Então, quando nós nos unimos a Cristo pela fé, nós agora somos encontrados nele, em união com Ele. Uma segunda bênção que nós encontramos é o fato de sermos preservados em Cristo. Nós somos guardados por Ele. Nós estamos envoltos pelo cuidado do Senhor. Então, Paulo, no finalzinho do capítulo 8, lá no final do capítulo 8 de Romanos, no versículo 39, aliás, 38 e 39, ele diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então, irmãos,
esse ser preservado aqui não é ser preservado no sentido assim, de Deus nos livrar de uma doença, de Deus nos livrar de um acidente, de Deus nos livrar de um assalto, ainda que Deus nos preserve disso também, mas a preservação que nós encontramos em Cristo é a nossa preservação espiritual, é a nossa preservação diante de Deus, é o fato de nós termos a certeza e a segurança de que nós não seremos lançados no inferno. Porque se nós não tivéssemos unidos a Cristo, ou se a realidade fosse diferente, qual é a garantia de que Deus, no final das contas, não iria nos condenar? Aliás, essa é a realidade de muitas pessoas que se enganam, achando que são salvas, não sendo. Qual é a garantia? Será que alguém confia tanto nas suas próprias obras para achar que essas obras são a garantia da salvação? É suficiente? Será que alguém confia na sua religiosidade própria, tendo segurança de que essa religiosidade é suficiente para salvá-la? Essas coisas não dão garantia. A única coisa que nos dá garantia é estarmos unidos a Cristo pela fé, porque essa união é que nos preserva. O capítulo 8 todo de Romanos vai falar sobre isso. Nós não somos mais condenados porque estamos unidos a Cristo. Nós podemos chamar Deus de Pai porque nós estamos unidos a Cristo. E o finalzinho do capítulo, principalmente do 31 ao 39, ele vai dizer isso. Não cabe mais a nós nenhuma acusação. Não cabe mais a nós nenhuma condenação. Por quê? Porque estamos unidos a Cristo. E nada pode nos afastar desse amor que Deus tem em Cristo e a todos aqueles que Ele está representando. Então, ser unido a Cristo significa sermos preservados. E também significa sermos santificados. 1 Coríntios, capítulo 1. Do versículo 30, diz assim: Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Olha o início do versículo 30. Mas vós sois dele, ou seja, de Deus, em Cristo. Ou seja, irmãos, é por isso que Paulo vai dizer em 2 Timóteo 2,5 que não existe outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem. Porque se nós pertencemos ao Senhor, significa que nós estamos em Cristo. Não existe outra maneira de nós pertencermos a Deus. Lembra daquele círculo que eu coloquei no início? Aquele que o Senhor Jesus é maior e nós estamos dentro dele. É como se Deus tivesse aquele círculo ali, fosse dele. E tudo ou todos que estão dentro dele. Se tiver alguma coisa fora, não pertence a ele. Mas aqueles que estão dentro do círculo, dentro de Cristo, pertencem a ele. E nós pertencemos a Deus por estarmos em Cristo. E por estarmos em Cristo, nós somos santificados por ele. Ele vai nos purificando. Ele envia a nós o seu próprio Espírito para que nós sejamos, olha o que ele diz, ele é a nossa santificação. E Paulo vai dizer que é por isso que a glória da nossa vida não é aquilo que nós fazemos, mas aquilo que Cristo faz em nós. Nós não devemos nos gloriar, mas devemos nos gloriar no Senhor. Então, se eu olho para a minha vida e eu vejo que a minha vida é muito diferente do passado, muito melhor, isso não é glória para mim, é glória para Deus. Se eu era uma pessoa violenta, hoje eu não sou uma pessoa violenta mais, isso não é mérito meu. É porque eu estou em Cristo e Ele fez isso em mim. Se eu era uma pessoa lasciva e não sou mais, não é porque eu transformei o meu caráter, é porque Cristo, no qual nós habitamos, Ele fez isso em mim. Se eu era uma pessoa avarenta, se eu era uma pessoa idólatra, uma pessoa imoral, se eu tinha um linguajar impuro e eu não tenho mais isso, não é mérito meu, eu não devo me gloriar em mim mesmo, mas eu devo me gloriar em Cristo, que faz essas coisas em mim. Então, e por fim, nós temos a bênção da obediência.
Olha só que interessante, irmãos, nós só podemos obedecer porque nós estamos em Cristo. Esse texto é um texto que fala a filhos, mas uma das aplicações dele também a nós, filhos de Deus. Filhos, obedecei vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Alguns interpretam esse versículo querendo dizer o seguinte: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, ou seja, obedecei vossos pais até onde os pais estão mandando aquilo que é justo, aquilo que Deus apoia. Mas na verdade não é isso que o texto está falando. O texto está falando para, estando em Cristo, estando nele, então obedeçam. Obedeçam a palavra de Deus. Não necessariamente somente obedecer aos pais, mas obedecer a Deus, obedecer os mandamentos de Deus, porque aqui o que Paulo está fazendo é lembrando o quinto mandamento. Então ele vai dizer assim: filhos, estando no Senhor, unidos a Cristo, obedeçam. Aqui especificamente o quinto mandamento, mas obedeçam os mandamentos do Senhor. Meus irmãos, nós só podemos obedecer a Deus estando unidos a Cristo. Todo comportamento que parece obediência a Deus de alguém que não está unido a Cristo não é obediência a Deus. É qualquer coisa, menos isso. Pode ter uma aparência de obediência, mas a única maneira de nós obedecermos a Deus de maneira que o agrade é estando unidos a Deus, unidos a Cristo. É claro que alguém pode ter um comportamento que coincide com a lei de Deus, e bom seria que todos tivessem isso. Mas isso não significa que Deus está se agradando disso. Porque quando qualquer homem, qualquer pessoa, tenta obedecer a Deus à parte de Cristo, é como se ele estivesse blasfemando de Cristo, porque ele está querendo dizer o seguinte: eu não preciso de Cristo para obedecer a Deus, eu posso obedecer por mim mesmo. Então, mesmo uma atitude que coincide com a lei de Deus, se ela não é feita em Cristo, ela é desobediência, ela é blasfêmia contra Deus e ela não agrada a Deus. Por isso que só agrada a Deus quem está unido a Cristo. Então, o resultado da nossa união com Cristo é essa vida. Primeiro, temos algumas bênçãos que nós ainda vamos experimentar, mas nós temos essas bênçãos. Somos encontrados em Cristo, preservados em Cristo, nós somos santificados em Cristo e nós obedecemos a Deus em Cristo. Então, tão somente o fato de estarmos unidos a Ele, nós já crescemos em santidade e já vivemos uma vida digna do Evangelho. Por fim, irmãos, até aqui tranquilo? Está dando para caminhar? Diga. Sim. O nosso coração ele continua sendo enganoso, mesmo a gente estando em Cristo, porque nós continuamos sendo pecadores. Ele não é mais escravo do pecado e ele não é cego igual era antes, né? Então, assim, como evitar um coração enganoso? Só quando nós tivermos uma vida completamente livre do pecado. Mas, à medida que nós vamos crescendo em santificação, amadurecendo na fé, nós vamos deixando de ser enganados pelo nosso coração, porque o coração continua enganoso. Mas o fato é que nós deixamos de ser enganados por ele. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: por que o coração nos engana? Porque ele nos tenta ao pecado. E como ele nos tenta ao pecado? Ele tenta nos convencer de que desobedecer a Deus é melhor do que obedecer. Então o nosso coração, ainda cativo pelo pecado, ele tenta nos convencer do seguinte: em determinada situação é melhor falar mentira do que falar a verdade. Em determinada situação você pode se apropriar de algo que não é seu. Então o nosso coração tenta nos convencer dessa maneira, nos cativando a desobedecer. E
quanto mais próximos do velho homem nós estivermos, mais ouvidos nós vamos dar ao nosso coração. Nós vamos ser convencidos por ele que, de fato, determinada situação é melhor mesmo falar mentira. Nós vamos ser convencidos que, de fato, em alguma situação não tem problema você subornar alguém, entendeu? Então, agora, à medida que nós vamos conhecendo o Evangelho, à medida que nós vamos crescendo num processo de santificação, amadurecendo na fé, nós vamos naturalmente confiando mais na palavra de Deus e menos no nosso coração pecaminoso. Então, quando meu coração me tenta a mentira, se eu estou amadurecendo na fé, eu vou agora entender que a mentira não é boa. Aparentemente ela pode até ter um resultado positivo, mas não tem. Ela vai trazer danos para mim. Pode até parecer que me apropriar de algo que não é meu em determinada situação não é errado, mas eu vou ter a maturidade de entender que mesmo que pareça não ser errado, se a Bíblia diz que eu não devo fazer, eu não devo fazer. Então o coração continua pecaminoso, continua nos tentando e sendo tentado pelo maligno. Mas à medida que nós crescemos na fé, à medida que nós amadurecemos, à medida que nós vamos tendo experiência com Deus, de tanto obediência quanto desobediência, nós passamos, Israel, a ter o nosso caminho pavimentado pela vontade de Deus e pela palavra de Deus e menos pela nossa, entendeu? É claro, é fato que muitas vezes nós ainda tomaremos os nossos caminhos, mas pelo menos a tendência do cristão e o normal da vida cristã é que cada vez menos nós vamos fazer a nossa vontade e os nossos desejos e mais vamos fazer a vontade e os desejos do Senhor, entendeu? Irmãos, então, só voltando aqui, a santidade, nós encontramos, um caminho para a santidade na nossa união com Cristo. União com Cristo é estar unido a Ele, numa aliança com Ele. Essa união nos dá várias bênçãos, entre elas a bênção da possibilidade de obediência, de crescer em santificação. Agora, como a união com Cristo nos santifica? Como essa união com Cristo nos dá uma nova vida? Em primeiro lugar, porque a união com Cristo nos livra da escravidão do pecado. Olha só, irmãos. Quando nós cremos em Jesus, quando nós passamos pela conversão, pelo novo nascimento, a nossa postura diante de Deus, ela muda. Nós agora somos filhos de Deus. No momento da conversão, no início da nossa vida cristã, pode ser que nós não entendamos bem o que isso significa. Mas o fato é que a nossa postura diante de Deus muda. Porém, a nossa postura diante do pecado também muda. Antes nós tínhamos prazer no pecado e buscávamos o pecado. Agora, ainda que pequemos, nós não temos o mesmo prazer no pecado. Aliás, o verdadeiro cristão, ele se entristece quando ele peca. Então, ainda que nós pensemos que o pecado pode nos dar algum bom resultado, quando nós o praticamos, nós nos sentimos tristes e não sentimos o prazer que sentíamos antes, porque a nossa relação com o pecado muda. E o fator principal é que nós não somos mais escravos do pecado. Existe uma classificação que nós podemos fazer que é o seguinte: antes da queda, qual era a realidade do homem? O homem podia pecar, ou seja, ele também podia não pecar. Antes da queda, Adão, ali diante da ordem de Deus, ele podia pecar. Não, estou falando, as possibilidades que ele tinha era de pecar e não pecar. Porque Deus, ele tinha livre-arbítrio. O único homem que pisou nessa terra que tinha livre-arbítrio, ou seja, ele poderia agir de maneira contrária à sua natureza. Então, ele podia pecar ou não. Depois que ele pecou, nenhum homem pôde mais não pecar. Todo mundo é pecador, tudo que faz é pecado, não tem mais opção de não pecar. Então, primeiro, podia não pecar. Depois, não pode mais não pecar. Mas quando nós somos salvos, quando o Senhor Jesus nos liberta da escravidão do pecado, o que acontece conosco? Eu posso não pecar. Eu não sou mais escravo do pecado. Eu posso agradar a Deus.
E quando nós estivermos na vida eterna, nós não poderemos pecar. Olha que bênção, irmãos. Não vai ter mais pecado, não vai ter mais essa possibilidade. Então, primeiro é o estado, Agostinho chamava do estado de inocência, depois que ele podia pecar, o estado de pecado, onde não pode não pecar, o estado de graça, onde nós podemos pecar, e o estado de glória, onde nós não podemos pecar. Nós, em Cristo, estamos no estado de graça. Diante da oferta do pecado, nós estamos na mesma situação de Adão. Nós podemos obedecer a Deus ou não. Na oferta do pecado, eu posso obedecer a Deus ou não. Na oferta, na tentação, eu posso ceder à tentação ou não. Por que eu posso resistir à tentação? Porque em Cristo eu estou livre da escravidão do pecado. Em Cristo eu não sou mais aquele que não tem opção a opção de obedecer. Agora eu tenho opção de obedecer em Cristo Jesus. Então, quando nós nos unimos a Cristo, nós estamos livres da escravidão do pecado, nós somos uma nova pessoa. Isso, irmãos, por quê? Por causa do processo de santificação. O processo de santificação, conforme nós vimos em Colossenses, é o processo em que nós vamos abandonando aquilo que nós éramos antes de conhecer a Cristo e nós vamos agora adotando ou tomando sobre nós a realidade que Cristo é, porque agora isso é possível, porque nós estamos unidos a Ele. Então, o processo de santificação é um processo de conformação à imagem de Deus, à imagem de Cristo. E como nós vimos no domingo passado, nos últimos 2 domingos, tudo que acontece na vida do crente, tudo que acontece na vida daquele que de fato nasceu de novo, contribui para que ele seja moldado à imagem de Cristo. Tudo. Então, eu passo por uma enfermidade. Aquilo está contribuindo para a formação do meu caráter cristão. Eu passo por uma situação de pobreza. Aquilo está contribuindo para o meu caráter cristão. Eu passo por bênçãos e o Senhor me dá graças e coisas boas e riqueza e tal. Isso está de alguma maneira contribuindo para a minha vida cristã. O Senhor me permite passar por tribulações na família, problemas e tal. E isso está contribuindo para o meu caráter cristão. Então, o que Paulo diz em Romanos é que todas as coisas juntas, como um todo, elas contribuem para a nossa santificação, para a nossa conformação à imagem de Cristo. Por quê? Como Deus conhece o nosso coração e sabe de tudo que nós precisamos para sermos santificados, Ele provê tudo aquilo que nós precisamos para ser santificados. Então, em Cristo Jesus, nós podemos viver da forma como Deus deseja que nós vivamos. Em Cristo Jesus, nós podemos agradar a Deus. Em Cristo Jesus, como eu falei no estudo semana passada, às vezes dá a impressão que nada do que a gente faz presta, né? Mas é o contrário. Em Cristo, por estarmos unidos a Cristo, muitas coisas que nós fazemos desejando agradar a Deus, de fato agradam a Deus. Quando eu dedico minha vida ao Senhor, isso agrada a Deus. Quando eu decido lutar contra o pecado, isso agrada a Deus. Quando eu decido usar os meus dons, meus talentos e tudo para servir ao Senhor, isso agrada a Deus. Então, em Cristo, nós temos condições de agradar a Deus. Primeiro, porque nós estamos mortos para o pecado, já lemos esse texto de Colossenses capítulo 3. Em Cristo, nós morremos de fato para o pecado. Em Cristo nós podemos viver para Deus, ou seja, é uma realidade positiva para nós, conforme 2 Coríntios capítulo 5, versículos 15 e 16, 15 a 17. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne, e se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando nós somos salvos, nós deixamos de viver para nós mesmos. Porque a realidade, irmãos, a nossa realidade, antes de conhecermos a Cristo, é que nós vivemos para nós. Fazemos o que nós desejamos,
tomamos os caminhos que nós desejamos, buscamos alcançar os nossos desejos e as nossas vontades, e nós somos o centro da nossa vida e da nossa existência. Por isso que o ímpio não pode viver para a glória de Deus. Porque ele não sabe, ele não entende que Deus é o centro da existência dele. Ele é o centro da sua própria existência. Então, quando nós nos unimos a Cristo, nós agora vivemos para Deus. Nós temos o entendimento de que Deus é o centro da nossa existência, de que a vontade dele é o centro da nossa vontade. Nós temos entendimento agora de que a nossa vida gira em torno dele. Nós temos entendimento agora de que não são as nossas vontades e desejos que devem governar a nossa vida, mas a vontade do próprio Deus. Não é a nossa glória que deve ser buscada, mas a glória de Deus. Não é em nós mesmos que nós vamos encontrar satisfação, mas encontraremos satisfação no próprio Deus por meio de Cristo. Então nós podemos viver para Deus. E também isso é possível estando unido a Cristo, porque em Cristo nós não somos mais filhos da desobediência. Em Efésios capítulo 2, um texto muito conhecido, onde Paulo vai dizer que nós éramos, por natureza, filhos da ira e filhos da desobediência. Mas o que ele vai dizer a partir do versículo 4? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, e juntamente nos fez assentar nos lugares celestiais. Versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, em Cristo Jesus, nós não somos mais filhos da desobediência, mas nós vivemos agora para a vida que Deus criou para que nós vivêssemos. Ser filho aqui da desobediência, o que significa? Significa que o caráter, a vida, o comportamento, tudo resulta ou caminha para a desobediência. Isso é ser filho da desobediência. Mas em Cristo, agora nós vivemos para a obediência. Vivemos para uma nova vida que nos é dada por Ele. Por isso que Romanos capítulo 6 é muito importante para nós, porque quando nós pensamos assim, aliás, é um pensamento recorrente em muitos lugares, muitas vezes. Bom, se eu estou salvo em Cristo, se eu estou unido a Ele, se Ele produz a santificação em mim por meio do seu Espírito, então será que eu posso viver na prática do pecado que está tudo bem? Eu não vou perder a salvação? O Espírito Santo vai continuar produzindo santificação em mim? Será que se eu viver na prática do pecado, isso também está naqueles... tudo coopera, né, para o meu bem, para me fazer a imagem de Cristo? É essa pergunta que Paulo responde em Romanos 6. Romanos 6, no inicinho, no versículo 1, ele já imagina essa pergunta sendo feita. Então ele já se adianta e já responde. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Então, a lógica que Paulo está usando é a seguinte, e que certamente na igreja de Roma muitos usariam. Bom, se a graça de Deus é manifestada por perdoar o meu pecado, quanto mais pecado eu tiver para a graça perdoar, maior essa graça vai ser percebida. É uma lógica que às vezes até faz sentido, né? Parece, não é que faz sentido, mas parece fazer sentido. Bom, então eu vou ser o pior de todos, para que, sendo perdoado, a graça de Deus seja manifestada muito maior. Mas como Paulo responde essa questão? E olha só, Paulo não responde dizendo que quem fizer isso vai perder a salvação. Paulo responde o seguinte: por que essa afirmação não é verdadeira? Primeiro, versículo 3: porque aquele que está em Cristo foi batizado em Cristo na sua morte, ou seja, foi purificado. Batizado aqui tem um sentido de purificação. Por que eu não vou viver na prática constante do pecado? Porque se eu estou em Cristo, eu fui lavado, eu fui purificado. Esse amor, esse anseio, esse apego pelo pecado não faz mais parte da minha vida. Então, irmãos, é por isso que o mesmo apóstolo que diz que
a graça do Senhor perdoa todo pecado, ele mesmo diz em Coríntios, por exemplo, que aquele que demonstra um viver pecaminoso, constante, não arrependido, como é que fala? Um comportamento, fugiu a palavra aqui, mas a vida dele é conhecida pelo pecado, ele deve ser afastado da igreja e tratado como ímpio. Então, olha bem, Paulo não está em nenhum momento dizendo que pode viver do jeito que quiser, que Deus perdoa. Ele está dizendo que aqueles que de fato foram perdoados, eles foram purificados por Jesus Cristo, eles foram lavados quando Jesus morreu pelos pecados e agora eles têm uma nova vida. Então não justifica essa pergunta, então eu posso fazer tudo o que eu quiser? Não, mas não é porque eu vou perder a salvação, é porque isso não faz parte mais da minha vida, daquilo que eu sou em Cristo Jesus. Paulo também vai dizer no versículo 6 que nós não vivemos assim porque fomos crucificados com Cristo. Olha, ele diz assim: sabendo isso, que foi crucificado com ele, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ou seja, quando nós morremos com Cristo, quando na cruz ele foi crucificado em nosso lugar, essa natureza pecaminosa nossa, esse homem que é escravo do pecado, estava morrendo também. Então, quando nós cremos em Jesus, essa velha natureza, ela morre. Necessariamente eu tenho uma nova natureza, eu não posso mais viver na prática do pecado. Ele vai dizer também no versículo 8, como consequência dessa crucificação, que nós morremos com Cristo e que também vivemos com Cristo, no próprio versículo 8. Ou seja, se o velho homem morre, nasce um novo homem. Por isso eu não vivo na prática constante do pecado. Também no versículo 4 e 5, ele diz: se nós fomos sepultados com Jesus no batismo, nós fomos ressuscitados com ele também. O que Paulo está dizendo, irmãos, com todos esses termos, crucificado com ele, morto com ele, sepultado com ele, ressuscitado com ele, é que quando nós nos unimos a Cristo pela fé, nós recebemos uma nova vida, um novo coração, que não é mais escravo do pecado. Por isso que se eu ainda vivo na escravidão do pecado, eu não estou unido a Cristo. Se eu ainda vivo tendo a mesma mentalidade escravizadora, se eu ainda vivo tendo os mesmos desejos e anseios pelo pecado, significa que eu ainda estou distante de Cristo. E eu preciso de me unir a Cristo pela fé para desfrutar de todas essas coisas. Então não é só a nossa relação com Deus que muda quando nós somos salvos, mas a nossa relação com o pecado também muda. Então, a nossa união com Cristo produz essa nova vida e que nos possibilita viver em santidade. Então, irmãos, conclusão. Eu coloquei ali uma frase que é proposta pelo autor do livro, Brecha em Nossa Santidade, que ele diz o seguinte, que muitas pessoas gostam de dizer assim, seja quem você é, né? Vive do jeito que você achar que você deve viver, aquilo que você tiver vontade de fazer, faça. Se você é isso, seja isso, não tente agradar ninguém e tal. Essa frase ela pode ser mentirosa ou pode ser verdadeira. Se nós não estivermos em Cristo, nós não podemos ser quem nós somos de fato. Porque sem Cristo, nós somos inimigos de Deus. Sem Cristo, nós somos filhos da desobediência. Sem Cristo, nós somos condenados pelos nossos pecados e não tem como fugir disso. Essa é a nossa realidade. Agora, se nós estamos unidos a Cristo, nós devemos ser quem nós somos, em Cristo. Eu devo abandonar os meus pecados, eu devo ser quem Cristo quer que eu seja. Eu não preciso mais viver uma vida de mentira. Cristo me libertou disso, então eu preciso ser quem eu sou em Cristo. Ele me libertou de uma vida de imoralidade, eu não preciso mais de ser uma pessoa imoral, ou que busca a imoralidade, ou que fala coisas imorais. O Senhor me libertou disso, eu sou uma nova pessoa. Eu não preciso mais buscar uma vida de avareza, de amor aos bens, pensando que minha vida vai ser realizada nos bens, no dinheiro e tal. O Senhor me libertou disso. Ele me mostra uma vida de serviço a Ele como uma vida que verdadeiramente tem alegria,
Então, estando em Cristo e sendo uma nova criatura, nós devemos ser quem nós somos em Cristo. E isso significa uma vida de santidade. Isso significa crescer em santidade. Porque quanto mais nós entendemos quem nós somos em Cristo, quanto mais nós entendemos essa liberdade que nós temos em Cristo, quanto mais nós compreendemos essa nossa união com Cristo, melhor nós vamos caminhar nessa busca por santidade ou crescendo em santidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós vamos entendendo que nós somos livres. Nós não precisamos do pecado mais. Tem um filme que eu vi há muito tempo, a pessoa era presa e ela ficava sendo, não torturada fisicamente, mas psicologicamente, né? Ela ficava fazendo, quem prendeu ficava fazendo medo, aterrorizando, falando que ia matar ela, que ia matar. Aí ela chegou à conclusão assim, quer saber? Já que eu estou presa mesmo, já que eu vou morrer mesmo, deixa acontecer, né? E perdeu o medo. A próxima vez que alguém foi falar com ela que ia matar, ela falou assim, tá bom, pode matar, tô nem não. Aí a pessoa libertou ela, porque falou assim, olha, você agora é uma pessoa livre, você deixou de ter medo da morte, então você está livre. Porque o que escraviza, o que prende mesmo de fato é o medo. No caso do filme, o medo da morte. Às vezes, meus irmãos, nós já somos livres do pecado em Cristo Jesus, mas nós ainda não tomamos consciência disso. Às vezes nós estamos nos mesmos comportamentos de antes de conhecer a Jesus, porque a gente ainda pensa que é escravo daquilo. Mas o que a Bíblia nos diz é que se nós estamos em Cristo, nós não somos mais escravos. Nós devemos nos apropriar dessa nova vida que nós temos em Cristo e vivermos segundo essa nova vida. Se nós fizermos isso, nós vamos crescer nessa busca de uma vida santa, como o Senhor deseja de nós. Amém, irmãos? Não sei se ficou alguma dúvida, alguma pergunta, os irmãos queiram fazer, alguns irmãos que nos acompanham no Facebook, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário agora, ou os irmãos aqui, nós já estamos caminhando para o encerramento. Diga. É a mesma que fala o que? Eu não entendi, só para eu entender. Essa é a teoria da inocência de Adão. Entendi. Você está querendo dizer assim, que assim como Adão era inocente antes do pecado, alguns poderiam afirmar também que aqueles que não ouviram o evangelho também seriam inocentes. Não é isso? Mas não é a mesma coisa, porque Adão, ele foi criado espiritualmente, humanamente falando e completamente puro. Ele não tinha o pecado dentro dele. Ele tinha a possibilidade de pecar. Nesse sentido é que ele era inocente. Então, ele não tinha a tentação interna do pecado, ele tinha a tentação externa, entendeu? Mas ele conhecia a lei de Deus. Deus falou para ele o que ele deveria fazer, e ele sabia quem era Deus. Então ele era inocente no sentido de não ter ainda pecado. No momento em que Adão peca, ele peca como representante de todos os homens, de toda a raça humana. Então o pecado dele tirou a inocência de todos os seres humanos, porque todos agora já nascem com o pecado dentro. Então se eu te perguntar o seguinte, se lá na Amazônia, lá no meio da Amazônia, tiver um índio inocente, nunca ouviu o evangelho, ele está lá inocente na selva. Se ele morrer, você acha que tem salvação para ele? Não, é fácil, ó, eu vou te mostrar que é fácil. Se tiver um índio lá na selva, inocente, não ouviu o evangelho, se ele morrer, ele está salvo? Sim, mas eu vou explicar por quê. Porque não existe índio inocente. O ponto que eu quero chegar é esse. Existe um índio na selva que nunca ouviu o evangelho, mas inocente ele não é. Porque dentro dele ele tem duas coisas.
a lei de Deus e o pecado. É por isso que todo índio, eu estou usando o índio aqui, por causa da gente estar pensando de pessoas que não ouviram o evangelho, né? É por isso que todo índio, todo homem que nunca ouviu o evangelho, ele é idólatra. Ele tem um Deus, seja a lua, seja o sol, seja uma árvore, seja algum ser, algum animal, todos fazem um Deus para si. Por quê? Tem a noção de Deus, mas é idólatra, é pecador, entendeu? Por isso que toda tribo tem, a maioria das tribos, não vou dizer todas porque eu não sei, mas a maioria das tribos cometem infanticídio. Porque elas entendem, por exemplo, nasce uma criança doente, por exemplo. Elas entendem aquilo como um resultado, uma punição do pecado. Mas por serem pecadoras, elas tratam aquilo de maneira idólatra. Então, se existisse um índio inocente, não ouvisse o evangelho, ele ia para o céu. Mas o problema é que não existe índio inocente. Todos nascem em pecado. Ouvindo ou não ouvindo o evangelho, eles têm a lei de Deus no coração e têm o pecado. Então, a inocência de Adão era uma inocência verdadeira. Ele não tinha o pecado no seu coração. Ao passo que depois dele, o único que viveu nessa terra também inocente foi o Senhor Jesus, que também não tinha pecado. Então, os dois são representantes. Um representou o homem e caiu. Outro representou os salvos, não caiu e permaneceu de pé. Então, ele trouxe os outros também para a salvação com ele.